programa Dimensões. Apresentação Rosana Beni. Que maravilha de capa de livro César Romão fez agora nessa nova literatura que ele traz pra gente. E neste mês onde nós comemoramos Vida Nova, Tudo Novo, né? Dezembro, Natal, energias de Jesus, do bem, nada melhor do que trazer esse escritor, este palestrante, este amigo do bem que é César Romão. Tudo bem, César? Tudo bem, Rosana. Prazer estar aqui com você. Antes de qualquer coisa, eu quero te dar parabéns pelo sucesso do seu livro. Você Obrigada. aborda com muita propriedade o assunto sobre crianças índigo. E como visito muitas livrarias, né, você está sempre lá, bem exposta. Sei que você tem conquistado muitos leitores aqui no Brasil. Obrigada, César. Agora nem perto do Papa aqui da literatura, né? Quantos livros você já publicou, César? Rosana, hoje são 12 títulos aqui no Brasil. Eles já estão em 30 países, inclusive em países que é muito difícil o próprio autor daquele país vencer, como a Rússia, por exemplo. Em 2009 eu tenho 7 títulos que serão lançados na Rússia até maio. E aqui no Brasil eu estou muito eufórico, sabe? Porque eu esse ano fechei um contrato com o Grupo Planeta, através do selo Academia. E nós que estamos... essa coleção nova, né? Que nós estamos é. mostrando. Até segurar dois aqui, olha. Aqui, olha que diagramação linda. Quando você for na livraria, este livro do César Romão que você quer agora, com essa nova programação do Grupo Planeta. O selo ali embaixo é Academia. Nós temos aqui 2 títulos que eu estou segurando. Tente Outra Vez e O Seu Futuro Depende de Você, né? Mas todos os seus livros foram para esse grupo. Todos os meus livros estão nesse grupo agora, esse grupo editorial da Planeta. Todos estão reescritos, atualizados, capítulos novos. Me deu um trabalho danado, mas eu faço isso com muito prazer, muita alegria. E agora eles fazem parte de uma coleção, a coleção César Romão, que em breve, até maio do ano que vem, ela terá 14 títulos aqui no Brasil, 12 títulos já conhecidos e reescritos e 2 títulos inéditos. César, você como escritor é um escritor não tradicional de viver isolado e que tem que ir para o canto de uma praia no fim do mundo para sair depois de um ano um livro. Você, pelo que eu sinto, flui naturalmente um texto maravilhoso e você vive a vida intensamente. Tá certo ou tô errado? Tá certo, Rosana. Eu até acho interessante, né? Nós temos algumas tragédias, né, de escritores que faziam isso. Uma vez me perguntaram, Romão, Ernest Hemingway ficava solitário e de repente cometeu suicídio, né? Eu acredito o seguinte, eu acredito que quanto mais você vive a vida, mais você tem para dar à vida. Quanto mais você vivencia as coisas, quanto mais você vivencia com as pessoas, mais matéria-prima você conquista. Então, por exemplo, eu adoro interagir com o meu público de palestras, tanto é que quando termino uma palestra eu me proponho a ficar ali autografando livros, chego a autografar aí um número expressivo, né? Romão, não dói o braço? Não, eu faço isso com muito carinho, porque as pessoas e essa convivência com as pessoas é o que te dá as reflexões para você escrever, é o que te dá a matéria-prima nos seus sentimentos, porque você vai se avaliando quais os sentimentos e as emoções que você tem em relação ao que está acontecendo à sua vida, né, ao seu redor. Eu não preciso ficar recluso numa praia, numa montanha solitária. Eu escrevo de uma maneira muito simples. Eu escrevo, Rosana, inclusive numa mesa que você conhece, já esteve lá em casa. É uma mesa que pertenceu aos meus avós quando eles se casaram. Eles viveram com essa mesa a vida inteira. Quando eles faleceram, essa mesa veio para minha casa, uma mesinha muito simples. Eu coloco ali o meu computador e tenho uma mania. Toda a estrutura do meu livro eu ainda faço à mão. Eu ainda sento e faço toda a estrutura do livro à mão. Eu ainda escrevo, eu gosto de escrever. Depois de escrito, exatamente. Você passa para a aí que eu passo para o computador. Eu escrevo muito em avião, às vezes a gente está viajando para fazer palestra, eu puxo lá o meu papelzinho e coloco as ideias. Coloco as ideias, às vezes, durante 6, 7 meses. Depois disso, eu vou lá, junto essas ideias e começo a organizar. Esse é o meu jeito de escrever.
Quando você trabalha o fato da emoção, né, a emoção do ser humano, até aqui que nós abrimos o programa com tudo vai dar certo. Você é uma pessoa que vive e convive socialmente com pessoas de todos os níveis sociais, desde o mais alto grau do político até a pessoa mais simples. E a gente vê que você se dá muito bem com pessoas trabalhadoras desse país, nos restaurantes, os garçons. Você tem também a inspiração de terceiros porque você dá a oportunidade da pessoa bater um papo, contar um pouco da história própria. Isso ajuda a você concluir as emoções do ser humano como um todo? Muito, Rosana, porque é o que eu disse a você agora há pouquinho. A inspiração, ela vem da reflexão que você tem em relação ao que você vive. Se você não vive, você não pode causar reflexões. Você fica com preconceitos. O que é um preconceito? É um visual de algo que você não vivenciou, então você não tem um conceito sobre aquilo. É muito importante que as pessoas tenham um conceito. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu conversava com um grande amigo nosso, que é o professor José Maria Nogueira, tá certo? Pai do Ronivon, inclusive, que é o presidente do Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento, que tem 95 anos aqui de Brasil. E ele me contou uma história fantástica. Eu dei uma carona para ele, nós saímos do Rotary, eu fui levá-lo até o Círculo. E ele me contou uma história que eu falei, Nogueira, esta história, eu vou ficar pensando nela durante um mês e vou fazer um livro. Ele me contou a história de um ferreiro, que o indivíduo vai lá e pergunta assim para o ferreiro, o senhor não acha que Deus está lhe castigando, fazendo o senhor trabalhar sobre esse fogo, batendo neste aço, dia e noite? Ele falou, não, este trabalho é como Deus me trata. Eu pego este aço, aqueço, martelo. Se ele trincar, eu jogo naquele canto que está ali. Mas se ele tinir, eu faço dele a melhor espada que um homem pode ter. Assim é Deus. Deus vem, bate na gente, bate. Se você trincar, ele põe você num cantinho. Se você tinir, você será uma grande espada e irá conquistar grandes vitórias. Olha que história linda. Isso o Nogueira me contou em 5 minutos que ele entrou comigo no carro. Se eu estivesse na minha casa, eu não ia ter conhecido essa história, né? Isso traz reflexões para a gente. Então, tudo que você puder viver com as pessoas, na minha opinião, é importante, é fundamental. E sobre outros escritores? Obviamente, quando você começou a sua carreira, você já era inspirado para escrever, mas você teve outros trabalhos como executivo nas empresas do seu pai. E você, quando começou a se integrar do mundo da literatura, você teve alguns ídolos, alguns mestres que você lia e se conectava, falava, puxa, eu gosto deste tipo de leitura? Eu tive Og Mandino. Og Mandino é o escritor que mais vende livros no mundo, né, depois da Bíblia, e o Og Mandino foi o que inspirou a minha carreira. Toda a minha carreira eu posso afirmar a você, Rosana Beni, que foi inspirada em Og Mandino. Tanto que o meu primeiro livro, A Semente de Deus, tem uma recomendação do Og Mandino, é o único livro que o Og Mandino recomenda, a recomendação está na capa. Nós acabamos criando um relacionamento e já naquela época eu formatei a minha carreira como a do Og Mandino. Eu queria que a minha carreira fosse como a do Og Mandino. Então ele foi o meu mentor. Ou seja, como ser humano você não invejou, você inspirou. Exatamente. Quando as pessoas hoje em dia têm, muito infelizmente, inveja determinado sucesso de determinadas pessoas, em vez de se inspirar e desenvolver uma carreira, um trabalho, algo. E quando você se inspira em alguém, você tem a chance de aprender com esta pessoa. Porque essa pessoa tem prazer em ensinar, como o Og Mandino fazia. Romão, eu acho que é assim, você faz assim, então você vai aprendendo. E veja que 17 anos depois, né, não há uma palestra minha sequer que eu não pronuncie o nome do Og Mandino e o recomende, embora ele já tenha se diluído no universo em 1995, com certeza auxilia esse planeta ainda mais de onde quer que ele esteja. Ou seja, você otimiza a gratidão. Você é grato sempre pelo seu mestre, inspirador. A minha carreira foi inspirada nele. Ele foi o homem que me mostrou o caminho. Eu vou agradecer isso durante toda a minha vida. E faço isso. Se você ver aqui a dedicatória do livro, O Seu Futuro Depende de Você,
a dedicatória, este livro é inteiramente dedicado ao Og Mandino. No começo da sua carreira, você trabalhava muito o lado da consciência humana, como semente de Deus, pela experiência que você teve no seu trabalho, com as pessoas carentes. E depois você foi sentindo uma necessidade de ir para o mundo corporativo, através de uma mesma linha de ética, mas para o mundo corporativo. Você às vezes não sente falta de ficar mais do lado mais tranquilo da abertura da consciência? Porque no mundo corporativo você tem que mostrar criações de metas, resultados e otimização de resultados, motivação. No lado espiritual, você desperta o coração, os valores humanos e tudo mais. Você não sente falta do outro lado? Rosana, na realidade, eu não fui para o mundo corporativo. O mundo corporativo é que me levou. Porque quando eu percebi, eu já estava dentro desse universo corporativo e posso, com propriedade, dizer a você que talvez tenha sido o primeiro palestrante e escritor a falar de espiritualidade nas empresas. Inclusive, a minha tese de mestrado é sobre isso. A empresa socialmente humanizada, que é a empresa espiritualizada. Isso é baseado no livro Fábrica de Gente, que é onde eu conto a minha experiência de 15 anos reintegrando menores à sociedade. E eu senti que o mundo corporativo hoje, ele não é só lucro e resultado. Ele quer ouvir essas coisas, ele quer aprender sobre isso. Mas tem que falar numa linguagem corporativa. Quase. Às vezes... Você não pode falar uma linguagem metafísica que eles nem te contratam. Quase, Rosana. Porque quando você entra no universo corporativo, o que está ali na sua frente, no auditório, são pessoas. Essas pessoas amam, se casam, têm filhos, querem ter sucesso. E o maior drama hoje, o que afasta o mundo corporativo da espiritualidade, é a competitividade. A competição de você ter que conquistar o cargo, e normalmente quando existe competição, alguém tem que perder para você ganhar. Então, manipulação de poder. Exatamente. Uma das minhas bandeiras hoje é justamente essa, porque essa competição tem tornado as pessoas rústicas, tem tornado as pessoas individualistas, e você não tem ideia o que acontece quando eu falo isso, o que acontece com a plateia. Então tem gente que cai em si, chora, carapuça veste direitinho. Pô, irmão, é exatamente isso. E como é que muda isso? Eu acredito que essa minha proposta é o que tem sido o efeito, né, desse sucesso dentro do mundo corporativo. Mas antes de um mundo corporativo, Rosana, é importante lembrar, ali estão pessoas que têm filhos, são filhos, têm pais, amam, querem ser amadas. Então, mas eu sei, mas existe um padrão de apresentação. Assim, eu sinto, porque até pelas palestras que eu faço para as mulheres e tal, existe um padrão no corporativo diferente de um padrão até que o telespectador vai sempre nos eventos dos palestrantes da área da metafísica e tal. Existe outro padrão. Apesar que eu sei que o César Romão também faz palestras no Perseverança. Dentro deste padrão seu, às vezes você sente um pouco de solidão, porque você sabe que você podia dar muito mais, mas que você tem que limitar porque você está numa linguagem corporativa? No começo sim, Rosana. Hoje não mais. Você acostumou? Não, porque eu sinto que as pessoas querem ouvir. Eu acho que o segredo disso está na seguinte pergunta que a pessoa deve se fazer. Quando eu subir ao palco, o que é que as minhas palavras vão causar de mudança na vida das pessoas que estão lá embaixo? Então, por exemplo, você citou bem agora, valeu lembrar, vamos até mandar aqui um abraço, né? Para a equipe a toda a equipe do Perseverança, aquele lugar maravilhoso, quero falar aos dos amigos do bem. lá, hein? Né? Convida a Rosana para dar uma palestra sobre lá. os índigos, as crianças. O Perseverança tem um trabalho maravilhoso. Quando você, por exemplo, no Perseverança, você tem empresários lá, você tem donos de empresa que vão ali, que colaboram, que participam, que assistem às palestras, né? Antigamente havia uma certa timidez das pessoas expressarem o que sentem. Eu costumo dizer que o católico, ele ainda enfrenta supostamente uma concorrência porque ele é tímido em assumir a sua proposição perante Cristo. Sabe? Tem que assumir. E o que a gente sente no mundo corporativo, não é que eles não querem, eles são tímidos. Mas quando você dá chance do mundo corporativo assumir e colocar em prática, tanto é, Rosana, que eu vejo hoje muitas empresas que, dentro da empresa, eles têm espaços ecumênicos. Tem espaço, tem yoga, tem reiki, tem meditação, tratamentos holísticos, é muito bom. César, na parte da emoção, você é um escritor, uma pessoa que passa uma tranquilidade,
Mas a vida para todos os seres humanos não é um linear tranquilo. Existem os ups and downs, os baixos e altos. Você, quando está você escreve a qualquer momento ou quando você está embaixo, você se recupera, embaixo emocional, né? Alguma tristeza, alguém que você perdeu na família, algum fato complicado. Você espera um momento passar ou você também, na dor, acaba se inspirando e escrevendo? Aí tem até uma brincadeira que eu faço em casa, né? Que quando eu estou triste, eu costumo dizer assim, sai tristeza desse corpo que não lhe pertence, né? Porque eu acho que na tristeza nós perdemos todo o nosso poder genético quando a gente fica triste. É claro que a gente fica, mas fique triste o menos possível, o menos imaginável. Sofra, mas não sofra muito tempo por aquilo, né? Procure vencer isso rapidamente. Porque nós, Rosana, o ser humano, ele começou a crescer quando ele comeu pela primeira vez um pedacinho de carne. O que diferencia o cérebro do ser humano dos outros animais, como o macaco, por exemplo, foi quando ele comeu a primeira vez um pedacinho de carne. Porque essa proteína é que começou a fazer o cérebro do ser humano desenvolver, ter imaginação, ter criatividade, encontrar resposta. Então, mas no momento da tristeza, você escreve ou não escreve? Escrevo também. Também escreve? Também escrevo. E nesse processo é mais ou menos isso. Eu acho que quando você está triste, você está perdendo as suas proteínas, as suas coisas nutritivas. A vontade, né, de fazer então, algo. fica triste, porque é uma condição nossa, mas fica triste por pouco tempo. Porque se você ficar por muito tempo, você vai perder um tempo precioso. E sobre a paciência, com pessoas que são injustas, eu já vi você às vezes ficar bravo mesmo com determinada pessoa que não foi bacana, que foi injusto. Essa também é história para você depois botar em livro? Rosana, eu não costumo escrever, e você conhece meus livros todos, não tem nada que fale alguma coisa que não seja nutritiva de alguém. Porque é tão difícil a gente guardar coisas boas, né? Quanto mais guardar coisa ruim. Então, eu sou uma pessoa, até pelo signo, né? Sou de Gêmeos, eu sou indignado com determinadas coisas. Mas é uma indignação também que dura pouco, porque não pode durar muito. Porque todo o nosso sistema genético, ele é formado por enzimas. Quando você fica indignado, quando você fica triste, você cria enzimas que não são legais para você. Elas inibem a sua criatividade, a sua inteligência, o seu bem-estar, mas são emoções do ser humano. É muito difícil controlar isso. Você pega, por exemplo, imagens da Índia, recentemente, você viu que os próprios monges se pegaram, se bateram, não é verdade? Botaram fogo lá. Aliás, não é a primeira vez que a gente vê os monges se pegando. Então, é uma característica humana. Nós não conseguimos ainda nos desvencilharmos da nossa era neandertal. Nós ainda, esse é o grande desafio do ser humano, né? É tirar um pouquinho esse ímpio. A constante disciplina que a gente tem que ter. Exatamente, esse ímpio. Então nós temos que orar e vigiar. A gente tem que se vigiar. O tempo inteiro. O tempo todinho. Emoções. Próximo bloco vamos falar emoções com César Romão e o conteúdo dos livros que estão fazendo sempre maior sucesso. Daqui a pouquinho a gente volta.